nunca vi um galo cantando, nem o cheiro do miraçá. Tem maluco fazendo buco-buco, animando Pernambuco, fazendo muito forró. E o sanfoneiro animado com certinho, tocando com a menina até descer o suor. Tem maluco fazendo buco-buco, animando Pernambuco, fazendo muito forró. E o sanfoneiro animado com certinho, dançando com a menina até descer o suor. É noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio, que acaba o matrimônio, eu vou cair nesse forró. Esse chamado de Caruaru tem também, vou logo pro trem, pra gente dançar o nó. Tchá, 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 lá vem o trem do forró. Bora com o pajé. Vem o trem do forró, tchá, 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 não tem folia melhor, tchá, 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 lá vem o trem do forró. Lá vem o trem do forró, não, vamos principiar aqui primeiro, depois a gente se pode, não pode ser assim não, né, pai, velho? Cadê o pessoal que tá por cá, que tá vendo a gente aí no Goitectura? O pessoal que tá vendo a gente aí pode botar seu joinha, né, Cardozinho? Até que enfim, Cardozinho hoje apareceu, né, Cardozinho? Até que enfim hoje, Cardozinho desprezou a gente, esse coscobeiro, não foi, compadre? Cadê meu chucai para eu sacudir o chucai para Cardozinho? É, Cardozinho desapareceu. Chegou hoje, graças a Deus, as correrias, graças a Deus, o seu chucai com o chucai. Ô homem namorador, né, Cardozinho da Bahia? Cardozinho, olha a fazenda de gado aí que eu comprei agora, né? Por pagar de 20 anos. Comprei fiado, viu, Zé João? Zé João, tu tá bom, Zé João? Esse Cardozinho aí, Zé João, é Cardozinho da Bahia, mora perto de você aí na Estelfilândia, viu? Ô, compadre Rui, e seu Vitória, velho, compadre Rui? Como é que tá o seu Vitória aí? Você tá animado, você disse que não vai torcer, mas vai, né? Não é assim também não, né, compadre Rui? Meus nobres amigos. É ver você. Correligionário de futebol, sim, Esporte sim. Clube Vitória. Esqueça isso, compadre. Eu tenho hoje 68 anos. Tá vou novo fazer todo. 69. Sim. Mas cansei. Ele cansou, né? Cansou. Ele disse que não quer mais saber de torcer para time nenhum, né? Cansei porque eu não sou mais besta Eu nem também palhaço. não sou. Sim, sim. Desde os meus 7 anos de idade que eu torço pelo meu Vitória. E hoje cheguei à conclusão que vou desistir. É dois, compadre. É dois, porque esse negócio de tá torcendo não dá certo. Né, compadre, velho? Rapaz, Ô, Zé João, velho, né? Ei, Zé João, cadê? Eu gosto de botar Zé João pra cantar aqui primeiro, pra eu postar aqui. Compadre, o bicho tá pegando, viu, compadre? Eu vou passar a matéria daqui a pouquinho lá do Goiás. A perversidade, compadre Rui, que estão fazendo, o que é que a política faz? Tem cabo aí, rapaz, botando fogo nos pastos lá. Eu vou mostrar essa matéria daqui a pouquinho. Deixa eu botar aqui, fazer minha abertura aqui hoje com um seresteiro aí de Teofilândia, Zé João, velho, né, Zé João? Deu a coscobeu, mas Zé João canta aqui pra eu, porque ele é o venenoso da região aí, né, Zé João? E tá mais eu não abro nem pro trem. Tem 4 anos, 60 dias que Zé João, velho, tá sempre assistindo o Coité Cultura. É amigo esses assim, né? Quer saber se nós é famoso, se não é, né, Zé João? Mas ele tá aí cantando pra gente, tá assistindo o Coité Cultura. Bora, Zé João, depois aí de abertura, depois que eu botar Zé João aí, eu vou vir com a matéria aí, viu, comadre Zacarias? Comadre o quê, rapaz? Compadre Zacarias, comadre Neuza Santana, que tá por cá. O padre Rui Carlos tá aqui vendo a gente, Cardozinho da Bahia já chegou, Zé João. Estamos principiando hoje o Coité Cultura. Muito cansado da correria de ontem. Foi, Rui? Ô, Rui, o negócio ontem foi bacana demais, não foi, pai Rui? Foi, o negócio ontem foi... Quiseram tirar a gente do ar de todo jeito, né, rapaz? Nós estamos com o mundo meio destronchado, né, com as coisas. Uns querendo dar vez aos outros, não dá os outros. O compadre Rui entende meu vocabulário, né, compadre Rui? É um país coisado que ninguém sabe de mais nada como é que é a vida das coisas, né, compadre Rui? Mas nós coisou lá, nós botou para rebruguelar e é assim que tem que ser, né, rapaz? Vai dizer o quê, rapaz? Vai dizer que Bolsonaro é quem está botando fogo.
Não é difícil de dizer não, né? Não é difícil não, mas já pegaram, compadre Rui. O cara foi pego e a polícia pegou 2 camaradas, algemou e eles confessou, né? Só não vou dizer aqui o nome, porque se eu disser o nome aqui, né, não estou nos infernos, pro lado. Itabuna, com o Zacarias, vá viajar assim onde quiser com o Zacarias. Você gosta de andar demais, Zacarias. Quieta essas viagens, tá hoje lá em Itabuna. Zacarias Carneiro aí, vendo a gente aí, né, compadre, velho? Vala-me Jesus do céu. Chegou o maior paparazzi de Coité, esse camarada aqui, esse tal desse Vladimir Carneiro. Isso é o paparazzi, compadre Rui, sabe quem é, compadre Rui? Aquele neném do nariz vermelho que era nos coisas dos táxis aí. Tá me deixando doido, cara. Não posso. Rapaz, ontem eu lá fazendo minhas fotografias lá no comício lá, porque eu faço parte da né, coisada assim, das coisadas. E fui lá, né, compadre Rui? Meu amigo, toda a posição que eu tava fazendo, acojando a câmera, ajeitando ali o pau de ceft e tal. Chegou foto do meu celular que dá pra encher uma carreta de foto, né? Os paparazzi, né? Compadre Otávio Sena tá vendo a gente aí, compadre Otávio Sena, é o homem do vrido, né, compadre? Compadre Otávio Sena aí. Otávio Sena tá muito longe aqui, não sei como ele tá conseguindo falar e tá aqui no programa, né, compadre? Só dá 1 metro do meu estudo pra casa de compadre Otávio Sena. É um caba velho aprumado aqui, tá amarra a gente, é um profissional aqui na área de vidro, viu, compadre velho? Da qualquer hora que o compadre Sena bota o telefone aqui que a gente fala aí. Você que precisa de uma porta de alumínio, de vidro, tal e coisa. É aqui com o compadre Sena, velho, né? Luiz Carlos Araújo, boa noite. Chama por cá, né? No Salgueiro, eita, gota zereira, né? Em palco tu é doido, filho. Tu já saiu do São Paulo, já tá no Salgueiro. É Paraíba, compadre? Se eu botar Zé João aqui ligeiro aqui, é o tempo que eu vou programando aqui as coisas, né? O telefone aqui chegou o telefone aí de compadre Otávio. Você que precisa aí de uma moldura, de uma porta, de uma janela de vidro, coisa dessa natureza, um alumínio, tal e coisa. O telefone é o 075-998540, né? Não. 075-9, que tem que ter o 9, né? Aí 98-54-1504. Você vai falar com a equipe de compadre Otávio Sena aí, o serviço bacana, botei aqui no meu estúdio, o compadre Sena me atendeu aqui, botou aqui umas coisinhas bonitinhas, uma janelinha bacana, botou na minha cozinha lá, o precinho bacana. Então é assim mesmo, né? Muito bem, compadre Otávio Sena. Daqui a pouco a gente vai mostrar o fogo. O fogo que está acontecendo aí no Goiás, o fogo que foi propositado, mas foi pego, os camaradas, né? Questão política, rapaz, questão partidária. Eu não posso dizer o nome aqui das pessoas que foram pegos e nem de quem foi o partido que mandou fazer isso. Eu não posso, não tira meu canal do ar aqui. Eu não posso dizer, mas se vocês entrarem no Google, eu posso mostrar as imagens do fogo, né? E a pessoa vai dizer que foi proposital, mas os cabos eu não posso mostrar aqui. Eu tive que fazer o corte, porque se eu mostrar, eu vou pro Coscabeio do outro lado, mas o povo já sabe, o povo tá sabendo, né? Tem um vídeo lá da polícia mostrando os camaradas, os caras confessando aí. Ficou agora em segredo de justiça aí e pra lá, né? Bora, Zé João, adianta aí pra nós cantar a musiquinha aqui, Zé João, pra gente principiar com a arquitetura, bora? Oi, amiga senhorita. Oi, aê. Eu nunca pude lhe dizer. Oi, vai pulir mais 4 cheios para baixo. Moça de mãe me perguntou. Cadê os bags? De onde venho, nem pra onde vou. Quem tem o nome de Renaldo? O nome de Renaldo, quem tem? De onde venho, O nome de Renaldo, quem tem? não importa, tudo já passou. Oi. O que importa é saber. Rapaz, foi a ideia de desligar o som. Bota aí, Edu Claudinho. Aqui, Wanda, sai daqui. Já liguei pra Renaldo 4 vezes. Nunca tem é quase nada. Chama na Mas roda. temos só como amigo. Ô, Rob, vem cá, Rob. Pago que sei, vem morar comigo. Uma gaioca. Chega, Rob. Pega nosso amigo. A pancada aí é foda. Vai, hoje vai. Pago que sei, vem correndo. Se ela morar comigo, ela não tiver
Aqui é pequeno, mas dá pra amarrou. Vai, minha filha! E os meninos de hoje nascem que já revoltado, não dá benção pai e mãe, deixando contrariar. Não conheço o que era de boi, nem o fogo que tem no roçado. Nunca vi um galo cantando, nem o cheiro do milho assado. Compadre, não tem mais isso não, né? Compadre Otávio aí, mas compadre Zacarias, Luiz Carlos aí que tá lá no Salgueiro, na Paraíba, né? Salgueiro é Paraíba, né? Compadre Ed, velho, né? Compadre Ed chegou por cá, compadre Ed. É um de uns também que gosta da cultura, mas a gente, compadre Ed, infelizmente, a nossa geração vai resistir, né, compadre Ed? Até onde der, a gente resistir. Mas os meninos mais novos não vai prosperar isso aqui, né, compadre Ed? Porque é o sistema que tá engolindo, né? Já engoliu o vinil, engoliu já a fita de CD, já engoliu a fita, né? A fita cassete, já engoliu o CD, e agora tudo é virtual, né? Nós já estamos vendo aí robôs. Hoje mesmo foi demitido aqui por conta desse aplicativo, dessa internet, né? A internet, o Chaz, não sei o que foi desligado. Aqui no Brasil, por essa briga que está aí. A Amazônia já dispensou mais de 12 mil funcionários de uma empresa por conta disso, né? Que por a falta dessa internet, via esse aplicativo aí, via essa empresa. E aí os robôs é quem vai tomar conta aí, vai ocupar o espaço do homem, né? E por conta desse mundo evoluído que vem evoluindo. Então essa coisinha cultural da gente, essa coisa bem roceira, essa coisa não vai existir mais. Daqui a uns anos a gente percebe que não vai mais existir, porque a geração dos meninos que está vindo aí estão se preparando, estão vindo de faculdade, estão vindo desse mundo evoluído, senão não vai sobreviver lá na frente também. É uma realidade, né, compadre Ed? É uma realidade, a gente tem que ter consciência disso. É uma pena, porque vai engolir muita coisa, né, da nossa origem, né, comadre Ivonete? Mas a gente vai fazer o quê? A evolução é bíblica também, né? Hoje eu vi uma cena que me deixou bastante triste. É um vídeo que eu fiz um corte para mostrar aqui, compadre César. Mas na verdade, eu desisti de mostrar uma coisa que me deixou um pouco triste. Eu vi um papa da Igreja Católica de Roma, né? Ele beijando os pés de vários administradores daqueles países, da Arábia Saudita, de outros países lá. Obrigou o Papa a fazer essa humilhação. Está no vídeo aí. Eu não vou mostrar aqui, que eu posso até correr risco, né, de tirar meu canal do ar. Um amigo meu que trabalha na área de saúde, um grande empresário de Coité, mostrou para mim, né? A gente está sempre trocando essas ideias, a gente é muito curioso com a política, com essa coisa do Brasil, do mundo, e esse vídeo rodando muito, um Papa sendo obrigado a beijar nesse país aí do comunismo, um país que na verdade a Bíblia fala no Apocalipse, né, que o homem moderno vai dominar, vai tirar o cristianismo da terra, vai obrigar, né, a tirar a palavra de Deus, e vão obrigar os dirigentes do cristianismo. Começou pelo Papa lá, que o Papa é uma instituição maior na área do cristianismo. Vem primeiro para a Igreja Católica, que ela é a primeira do mundo, né, que foi fundada, e aí começa por lá, depois vai chegar aí até os evangélicos, e eles vão ter que fazer esse acordo, que ou faz ou o bicho pega. Já está tendo aí resolução para poder ser aprovada, vai ser aprovada, que nós temos um país que nossos deputados, a maioria dos senadores, se curva diante de um governo, já estão aprovando, sabe o quê? Uma determinada lei que as igrejas, no Brasil já, no Brasil, vai ser editado o que é que os pastores e os padres vão poder pregar dentro das igrejas.
Ou seja, não vai ter direito de expressão. Vai começar, né, fazer os cortes, editar lá, ou seja, censurar, né? Você só pode falar até aqui da Bíblia. Você não vai poder ser contra o governo. Você não pode aqui, como hoje tem padre, que é a favor de fulano de tal, é contra ciclano, tem pastores, tem, né, assim, não tem? Bom, vai chegar a hora aí que não vai mais poder ficar contra o governo. E esse povo, os governantes não querem conta com o cristianismo, né? Todo mundo sabe disso. 90% do mundo não quer conta com o cristianismo porque eles têm o poder na terra, sobre essa coisa de mandar na terra, e eles não querem as pessoas pregando a palavra de Deus ou dando ideias de que candidato tal é ruim, que fulano de tal é bom. Então, a coisa vai ficando feia, né? O cristianismo vai se afastar da terra, está lá no livro de Apocalipse, né? As pessoas têm que ler mais para não pegar de surpresa, né? E eu fiquei muito triste quando eu já vi, eu achava que ia demorar mais uns dias, né? E vi o Papa, né, beijando o pé de vários comandantes daqueles países lá, que o presidente, não sei se é presidente, se é cada país, da Arábia Saudita, de outros países lá, desse mundo aí, da Ásia aí, né? Ele já fez esse acordo com o Papa lá, ele foi obrigado, as imagens estão lá, para qualquer um ver, né, compadre Jário? Qualquer um ver. Eu ia passar aqui no programa, mas fiquei com medo, né, de sofrer uma retaliação aí sobre a justiça, para a gente mostrar esses vídeos aqui, mas está aí nas redes sociais, o Papa sendo obrigado a beijar os pés, se curvar diante desses governantes aí, daqueles países lá. Então não vai demorar de a gente ver a coisa ficar feia, né, Padre Adelídio? Fica feia, quando já esse Papa já chegou ao ponto dele se curvar perante esses governantes. Foi uns 5 ou 6 governantes desses países aí, inclusive tem uma governante no meio, e o Papa foi obrigado a beijar os pés deles, se curvar diante deles, fazendo algum acordo, que eu tenho certeza que ele é obrigado a fazer por alguma coisa, né, para não fechar as igrejas dele lá, e vai começar, né? Vai começar o bambu gemer. Camila Araújo já está por cá, vendo a gente, a filha do velho aqui, o padre Jário Ferreira está lá no Goiás, vendo a gente, o padre Rony está aqui, né, com o padre Rony Santos, Antônio Tindrade vendo a gente, está lá vendo, como é que é, rapaz? Acabando a cerveja aqui, compadre. Oxê, aqui é com o padre velho. Não acabando a cerveja. É com o padre Tuco, compadre? É, com o padre Tuco, vem na rede lá também, né, com o padre Tuco, velho? É Antônio Trindade. Ah, rapaz, com o padre Tuco tem esse nome bonito, com o padre Tuco? Pera aí, compadre, que nome bonito é esse aí? Aí é feio, eu conheço. Não, você não conhece não, né, compadre Tuco? Não conhece não. Rapaz, apelido de Tuco, eu tô aqui vendo. Aí é feio, eu conheço. O padre Tuco tá em Salvador, né? Acabando a cerveja. Rapaz, compadre, não beba mais não, compadre. Aí é feio, eu conheço. Compadre Tuco, o bambu tá gemendo, né, compadre Tuco? Mas nós vamos levando de cavazinho, né, compadre Tuco? O Pé Zé Albino tá por cá, Jário Ferreira tá aqui, Camila Araújo, o padre Bernardo Viva Mares. É o neto do velho aqui, compadre Adelídio velho. Gel Lima, tá vendo a gente aí? Alô, compadre velho. Gel Lima é o caba mais intelectual dentro do mundo gospel aqui no Coité, né, compadre Gel? É, compadre Nesito chegou por cá, né, compadre velho? O fogo tá pegando fogo, viu, compadre Tuco? O Gel tá pegando fogo, Gel, lá no Coscobel, botar fogo propositado aí. A gente vai mostrar já aqui esse negócio aqui, daqui a pouquinho. Eu vou trazer com o padre Jário também para cantar. Ô Tuco, venha passar um feriado em Santa Luz, Tuco. 7 de setembro, venha para Santa Luz, você fazer o apirrei lá, né? Sua terra natal, Tuco. Venha, Tuco, não fique daí não. Ô Miudinho, ô Furuco, com o padre Tuco, o nome de padre Tuco descobri aqui agora. Tuco, o nome dele é Antônio Trindade. Nome bonito, que a gente sabe que, né? Aí é feio, eu conheço. É nome de caba macho, né? Aí é feio, eu conheço. Menino, filho do Coscobel, sai de confusão. Aí é feio, eu conheço. Você conhece Tuco da onde, rapaz? Né, rapaz? Que menino nojento, né? É, que o padre Tuco é homem...
É homem do bucho grande. É, boa noite, índio do bucho grande. É homem do bucho grande. Só tem barriga grande aí. É, meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Sangue de Jesus, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É justamente Deus essas é mais. coisas, a gente é É, meu vítima. tio. Olha. Oi, o bambu, vai. É mesmo? Sim. O programa Corte é Cultura. Muito bem, vamos adiantar o lado com o Padre Mildinho, dá lembrança aí com o Mário Luzia aí, né, com o Mário Luzia aí, dá um cafezinho bem ralo, você não pode tomar café muito forte não, que você é muito traquino, né, compadre? É, tá pegando fogo, né, compadre Rico lá de Barroca, vem na rede. O Padre Rico, velho, ele gosta das mentiras, né? Ele é um homem que gosta das mentiras. Ele gosta de, quando fala de mentira, é com ele mesmo, né? Esse cara gosta de mentir, viu? A ele que gosta, né? Que o Padre Rico aí gosta de uma mentira, que ele disse que só vem assistir o programa mandar as mentiras, né, compadre? Esse cara gosta de mentir, viu? É, bucho grande, meu amigo, bucho grande. É, boa noite, índio do bucho grande. Só tem... Né? Diga ele que vem assim embora que o jegue dele se soltou. Pega o jegue, se soltou, pegue. Pode dizer, sai daí! Menino, filho do Coscomeu. Pegou fogo aqui hoje, né? Padrinho, Oi. aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Bora lá, Brad, diz que eu falo de você aí, Brad. Vai capar a formiga pra lá, né? Que o Marinezita chegou pro carro, que o Marinezita tava lá ontem na folia. 80 anos, que o Marinezita tá lá na bandeira, sorrindo. É, rapaz, é bom também. As pessoas, por estar na idade, não dá pra ficar dentro de casa, né? Trancado dentro de cima de uma rede pra lá e pra cá. E os netinhos abanando. Vovó. Fica quieta, né? Não, tem que sair mesmo, meter a cara e ganhar o mundo, né, compadre? Pode ser assim também. É, meus compadres, eu tô com 97 anos. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É, Zé Vitor, não dá pra chiqueirar assim também toda hora, né, compadre Nativa Barreto? Não dá, porque tem que também ter uma certa consciência com as idades, né? Pro cara não ter um problema de coluna, né, compadre Alberto? Compadre Alberto, o Manezinho tava lá ontem, mas a gente no São João, viu, compadre Alberto? Tava lá numa alegria, sorriso de orelha a orelha, com o Manezinho, tá, você tá por fora. Ei, menino, você não leva mal, não, mas a comida não ficou boa, mas eu fiz nas pressas, viu? Não, não deixe besteira, mano. Eu tô com fome, como qualquer porcaria, mano. Que é filho da pé, tu fazer um trabalho desse com a pobre da tua cunhada, fazer um almoço tão bem feitinho desse, tu fazer uma conversa dessa. Deixa esse filho da pé com fome aí, me perdoe, Senhor, por esses nomes, né? Como é que faz um trabalho desse? Pressas, viu? Ei, menino, você não leva mal, não, mas a comida não ficou boa, mas eu fiz nas pressas, viu? Não, não deixe besteira, mano. Eu tô com fome, como qualquer porcaria, mano. Ficou ruim o negócio, né? O compadre Alberto, com um caba desse, você. Vamos partir pra lá, gente? Vamos ver aqui a história desse fogo. Aqui, rapaz, a perversidade, até onde a política chega. Foi pego, vou adiantar aqui o lado, foi pego dois camaradas, dois febrentos, pondo fogo nos pastos, né? E a polícia conseguiu, desconfiaram, pagava aqui, acendia ali, desconfiaram, pegaram dois camaradas semana passada, isso, viu? É, na quinta-feira, foi pego dois camaradas, botando fogo, foi pego, a polícia militar pegou, amarrou, algemou, deu uns coques, né? E eles confessaram que foi a mando de fulano de tal, aí do Goiás, tal, ligado a partido tal, que eu não vou citar nome. Se eu disser nome aqui, a Federal tira meu programa do ar, não precisa citar nome. Se vocês quiserem conhecer o faço, é para fazer o Google aí, botar aí a descrição. Preso em Goiás pela Polícia Militar, fogo. Não botar fogo, aparece os caras, entendeu? Aí agora nós vamos ver aqui a matéria para nós adiantar o lado. Bora, vamos ver se vai dar certo. Bora, comadre, fale. Tentando apagar fogo aqui, ó. Tá caro esse fogo no pasto aqui do meu irmão. O gado tá todo acuado, a gente tá tentando tirar o correndo. Não tem pra onde ir, a porteira tá com fogo lá. Ó, passando pro vizinho. Já chamamos o caminhão pipa. Nada tá demorando demais. Olha bezerro correndo aqui, ó. Não tem onde colocar. Olha a situação, o desespero do gado. É brincadeira, gente. O pessoal é maldoso, irresponsável. Tá vendo aí ela dizendo? Tá vendo aí? Pare. O pessoal é maldoso. Ela também não quer
se expor, mas a história já tá concretizada. Né? Fazer isso, porque esse fogo aqui, ó, é criminoso. Não pegou do nada, não. Eu não tenho, ó, queimou toda a cana, desceu, ó, pro pasto do vizinho lá. Olha a situação, olha as árvores. Meu irmão tem um tanque parado aqui, ó, tá pegando fogo. Que situação, é muito triste isso. Muito, muito triste. Tem várias pessoas ajudando aqui, mas a gente desistiu, não dá conta, não. Meu irmão não tá. Ó, queimando tudo os pés de manga. Tudo, o pasto já tá feio, ó como tá o pasto. E agora é tudo queimado. Olha aqui que judiação, gado. A gente tá tentando segurar aqui, pessoal. Mas ele tá muito assustado. E a fumaça, né? Tá horrível. Daqui o vento tá tocando a fumaça pra lá, olha. O que vocês acham disso? Olha aí. Ó, o pessoal chegando pra ajudar aqui, mas não tem o que fazer. Não dá. Olha que judiação. O Zé tá aí, que é funcionário do meu irmão, tá de moto pra ajudar, porque a pé não dá conta de correr aqui. Olha, o fogo tá avançando muito rápido. Eu tô longe, mas olha, pessoal, vai ficar até tremida aí a imagem, porque o negócio aqui tá feio. Deixa eu reiterar aqui, gente, o porquê é que os bonitão quer que as redes sociais saiam do ar. Quer tirar esse direito das pessoas mostrar. Vocês viram isso em algum canal de TV? Alguma televisão está mostrando essas coisas que estão acontecendo? A prisão desses elementos, desses camaradas aí que botaram fogo em uma outra fazenda do lado, a inclusive aí foi também. Vocês viram alguém mostrando isso em algum canal aberto? Não mostra. Por que não mostra? Porque não é do interesse deles, porque é coisa perversa, é coisa ligada à economia deles para lá. Então, por que quer que a internet, a rede social seja privada ou as pessoas? Ela está mostrando aí a situação que está acontecendo dentro da fazenda dela, do sítio, queimando as frutas, os animais. Mas está vendo algum repórter aí, alguma televisão famosa aí para mostrar? Não, não tem interesse para não desfazer de quem está fazendo a perversidade. É por isso que eles querem, de todo jeito, quer que nosso país seja um país de ditadura, um país que não tenha direito de expressão, que as pessoas não possam se expressar e o direito de ir e de vida. Ó, vai pra lá, vai pegar fogo todo aquele eucalipto, ali no fundo é a cana que tá queimando, é o alimento do gado. Zé Padaguinho, você chegou agora, não sei se você viu aí a gente falando sobre isso aí, é fogo perverso, né? Aí foi maldoso aí no Goiás. Já foram presos aí, Padaguinho, um bocado de bandido botando fogo aí, tacando fogo, entregou aos cabas que mandou fazer isso, né? Pelo entendimento, eles querem que gere uma decadência para, vamos dizer assim, o Estado, o município, estado de calamidade e que venha dinheiro para poder, entendeu mais ou menos? Eu não posso falar assim abertamente, porque a gente corre risco de tirar nosso canal do ar, né? Mas para sair pela porteira. Não é bom arrebentar a cerca, Zé? Tirar eles pela cerca aí, quebrar a cerca? Porque não vai dar tempo. O caminhão não vem. Ai, gente, tô nervosa. Olha que judiação. Acho que tem que estourar a cerca. Porque aqui não é lugar de pegar fogo do nada, não. Ainda bem que o tanque parado aqui, ó. Tem umas coisas do meu irmão aí, queimou tudo. Olha. Tem. E a porteira tá ali onde tá o fogo. O gado não sai. Eu não tenho o que fazer. Olha a vareda lá. Eu tô de longe. Mas se você for lá perto, não tem jeito, olha. E tá o fogo aqui, tá lá no fundo também, tá indo pra lá. Tá vendo aí, pessoal, como é que tá o nosso Brasil, né? A que ponto tá o nosso Brasil.
O país tá queimando na Amazônia toda, tem mais de quase um ano já que está queimando a Amazônia, o Pará. São Paulo está com 37 cidades, município pegando fogo. Não se tem uma providência a tomar. Um país tão rico. Goiás está pegando fogo, tem já mais de quase um mês que no Goiás está queimando tudo no Goiás. Cadê? Vocês estão vendo alguma ajuda aí, pessoal? Dá para ver alguma ajuda, corpo de bombeiro, alguma coisa da própria União? Cadê, velho? Cadê o nosso país? Parece que é uma coisa fácil de apagar. Bolsonaro levou tanta culpa, né, um dia desse aí do fogo na Amazônia, os cantores do Brasil, os cantores, a maioria baiano, né? A maioria baiano, outros do Rio de Janeiro, os que o pessoal aí da Lei Rouanet aí fizeram música. Pegando fogo, o Brasil tá morrendo, pegando fogo, fogo Brasil. E culparam o Bolsonaro e foi aquela coisa, sei que mais de 200, eu não tô vendo esses cantores hoje fazendo uma música também de novo agora, né? Que possa falar desse fogo que não apagou ainda, né? Fez só aumentar. Cadê o Gilberto Gil, essa galera todinha aí? Daniela Merkel, Ivete Sangalo, né? Aquele cara lá do pagode do Rio de Janeiro, Xuxa, um monte dos artistas brasileiros aí. Por que não aparece e faz uma música de novo? Ou manda uma ajudinha aí, o dinheiro que vocês recebem aí pra ajudar essa pessoal aí. Cadê o presidente da República? Cadê a aeronáutica que luta com água? Cadê o exército? Cadê o... Eita, furu. Não tem nada, né, moço? Não tem nada aí. Pronto, aí o negócio fica bem complicado, aí pobrezinho vai queimar sua residência todinha aí, não vai ficar nada, né? Aí, na verdade, aí já invadiu a chácara aí, né? A parte da chácara dela aí. Se fosse uma casa, tinha morrido todo mundo, porque o caminhão não vem nem... Pode morrer, todo mundo já ligou e nada do caminhão da prefeitura aparecer. Olha a situação, o gado passou pelo fogo, tá ali, ó, e não dá pra ir lá por causa da fumaça. Olha aqui, ó, onde tá. E tá pedindo, ligando, implorando pra vir aqui, porque tem gado. E ó, nada. É muita fumaça. Ó, não tem como ir ali no meio e pegar eles. Estão aqui, ó, acuados no meio do fogo. Tem fogo tudo em volta. É muito triste. Você imaginou se fosse uma casa na cidade pegando fogo? Até você esperar o socorro? Olha lá. Vou inverter para vocês verem. Vocês verem o... Olha, pessoal. É muito triste. Olha lá o gado. A gente tá... Estamos brincando muito com o país da gente. Estamos brincando demais. Né, para Lázaro Gordiano tá aí vendo a gente. A política do nosso Brasil, ela nunca vi tão ruim como está ficando o nosso Brasil. Eu, desde a minha infância, que eu acompanho a politicagem do Brasil, mas nunca vi ficar um negócio tão perverso como está vivendo nos últimos anos, né? A politicagem do Brasil. O sistema está muito cruel. O sistema não está respeitando mais nada. Goiás aí está queimando tudo em Goiás, tem mais de um mês já no Goiás. Vou repetir, a Amazônia não se fala. Tem cidade no Amazonas que não está tendo condições de trafegar mais carros de noite, né? Matando tudo na Amazônia, lá no Pará. E não se tem providência. Você não vê, rapaz, o Rio Grande do Sul acabou tudo. O Rio Grande do Sul não teve uma intervenção do governo estadual, nem federal, nem político nenhum. Apareceu lá Pablo Marçal, um rico aí, que foi quem levou uma doação lá para 217 carretas de alimentos, de roupa, de água, de tudo que pôde ajudar. Um empresário fez essa coisa toda. E o Estado, nem o estadual, nem prefeitura, nem governo federal. E, gente, independente é o nosso país, rapaz, a nossa casa. Um país tão rico como o nosso está aí pegando fogo, morrendo com fogo e com inundação de água, de rios e os governadores só tirando onda uns com os outros, essa briga do STF com os deputados, com o governo, cada carta marcada para quem é que vai, para quem é que não vai. E eles não estão vivendo isso, estão nas aeronaves deles subindo e descendo lá para a chácara deles, né, Palazzo? E aí a gente
ver uma situação como essa, velho. Tu é doido, não dá pra acreditar que nosso país está vivendo isso. É lamentável, a gente poderia mudar. A hora que chegou o carrinho pipa ali, ó. Chegou um carrinho pipa ali, né, Pai Noel? Pra ver se ajuda aquele povo. Olha a árvore caindo, toda queimada. Sorte que aquele caminhão aí, aquele tanque, pessoal, eu acredito que seja de água, porque senão é perigoso ter explodido. Fogo aqui na calçada. Gente boa, é a vida, né? A gente estamos atravessando um problema sério no nosso país. As perversidades que estão acontecendo. E aí, Pai Noel, foram fogo propositado, né? A polícia prendeu, eu não posso falar o nome e quem for os mandantes, né? É coisa política, né? Não vou citar nome aqui. Os caras foram presos, dois elementos foram presos por polícia militar no fogo aí da fazenda vizinha aí e perdeu o controle. E descobriram porque apagava o fogo aqui, depois estava uma chama de fogo lá do outro lado. E de repente, curiosos, tal, prenderam dois elementos, dois pobres coitados, foram comer o H de ganhar uma merreca para fazer isso. Foram presos e aí entregou os mandantes, que é coisa política, né? Segundo a conversa do que falaram lá, foram para causar um estado de calamidade, né? Na região, no estado, no município, seja lá onde for, para vir verbas, né? Para vir verbas para isso e para aquilo. Você já sabe, né, como é que é o negócio. Então aí, quem paga o preço aí é os animais, os proprietários. Eles não estão nem aí, eles querem a verba para eles deitar e rolar e o povo pagar o preço aí. Esse coitado aí perdeu a sua propriedade aí, está sendo como é que fala a palavra aqui, rapaz? Destruídas pelo fogo, né? Queimou já tudo aí, os animais saíram. Deu sorte que quebraram a cerca aí e salvou os animais aí ainda, né? Mas é triste ver o ser humano causando isso por conta de questão partidária, questão política, de querer verba, de querer isso, querer aquilo. Né? O Brasil da gente, estamos vendo nosso país sendo dilacerado, essa é a palavra que eu ia dizer nesse instante, dilacerado por conta de um país que nunca vi tanta politicagem de uma forma terrível no nosso país, de uns tempos para cá. Como eu falei, Rio Grande do Sul aconteceu tanta miséria lá, com as enchentes, nós não vimos nada. Os canais de televisão estavam transmitindo Madonna ao vivo no Rio de Janeiro lá, mais de 50 mil pessoas lá e os canais de televisão mostrando e a decadência lá no Rio Grande do Sul. Não foi um canal de televisão mostrar aquele momento para preservar da onde vinha a verba deles, né? E aí, é desse jeito que... Aí tá vendo aí, a gente estamos vendo aí a Minas Gerais, Goiás, desse jeito, né? A Amazônia, o Pará. A coisa, rapaz, e não toma uma providência, a gente não vê nada, não vê nada do Estado aí. Não vê alguém do país que recebe dinheiro para manter corpo bombeiro, não vê o exército. O exército é para isso. O exército é para chegar a essas horas e ajudar. Os exércitos tem como fazer aparecer, pelo menos para fazer qualquer coisa, né? Já não faz nada. Né? A gente tem tanta corporação que poderia estar presente, uma coisa dessa natureza, e não tem uma ajuda, velho. Ei, furunca, né, rapaz? Com o Pai Noel o negócio não é brincadeira, não. Tá aí esse povo aí pagando preço muito caro com essa propriedade. Outras aí queimando, né? Já tem um mês já que esse estado está pagando preço. São Paulo também está com 36 cidades, municípios em chamas também. São Paulo. O Pará já não se fala, nem Amazonas.
E a gente não vê a união, a gente não vê a presidência, o povo que ganha o dinheiro para estar com essas fardas, chegar perto aí para poder tentar amenizar a situação. Simplesmente nem mostra isso na televisão, nem mostra essas coisas aí, nem mostra. Pois é, compadre, foram pregos aí os dois febrentos que ganharam aí a comissão para fazer isso. Entregou lá o camarada lá do partido político lá. Não posso citar nome aqui, que eu não sou doido, nem nada. Entregou, né, a instituição que mandou fazer isso aí, né? E os caras despreparadíssimos. Entregou tudo para não ficar preso. Vai ser solto, porque são réus primários, são pessoas que trabalham em roça mesmo. A gente vê que são pessoas realmente despreparadas, coitados. Coitado não, eles merecem ir pra cadeia também, ficar preso lá também. Mas é um país. Nós temos um país hoje que se forma mais advogado do que qualquer outra profissão. Coité tem 374 advogados, mais da metade, muito mais da metade, recém-formado. Pronto, uma cidade como Coité. Por quê? Porque a falha que tem dentro das leis, os caras preferem ser advogado. Ganha pra soltar, ganha pra prender, ganha tudo. Olha a situação aí, ó. Volta por lá, ó. Pra gente poder queimar, porque senão vai pegar fogo aqui na casa. Olha. E tem bastante gado lá também, ó, que é do meu vizinho. Gente, olha o gado onde tá. Só molhar aqui, ó, chegando outro caminhão-pipa. Graças a Deus, Deus é Pai. Ai, entendeu? Minhas orações aí, o pedido, o pessoal que tá ligando, graças a Deus. Olha lá. Vai entrar por lá, não tá dando pra ver por causa da fumaça. E já tá começando a escurecer, pessoal. Agora ele tá molhando aqui, mas o esguicho é muito fraquinho. Muito fraco. Não vai, ó. Pois é, meus amigos, aí essa matéria aí do Goiás, né, que a gente vem acompanhando aqui nas redes sociais, a gente passa aqui no nosso programa, a gente vê um pouco do que acontece no nosso país, né? Esse país está vivendo uns dias muito tristes, com enchente, o Rio Grande do Sul acabou com tudo. Você não vê mais falar do Rio Grande do Sul mais porque, né, as redes sociais ela é muito rápida, ela mostra e já vai atrás de outras coisas. E o jornalismo não mostra nada, não vai lá, de televisão nenhuma, vê a decadência que está lá, né? No próximo programa aqui eu vou mostrar para vocês os bairros e as cidades que foram demolidas e as pessoas que estão indo lá olhar suas casas, choram, os que escaparam. O negócio é muito triste. Aí você está vendo aí o Goiás, tudo acabando com o fogo, né? Como eu acabei de falar, 37 municípios dentro do estado de São Paulo pegando fogo, o Amazonas e tal e coisa. E a gente, mais uma vez, a gente não vê o poder público se sensibilizar. Dinheiro tem para ajudar, para resolver essa situação, mas infelizmente parece que nós temos um país de uma lei, de uma justiça, de uns políticos cegos, tem dordóia jato, né? Nós estamos com um presidente do Brasil muito fora do comum. Virou as costas para o Rio Grande do Sul, a gente não viu aparecer nada da presidência lá para tentar ajudar aquele povo. Está queimando a Amazônia e estão passando um pano por cima. Os artistas que fizeram música para condenar o outro presidente, que estava queimando também no tempo do outro presidente, né? Tudo bem que estava queimando, tem que falar mesmo, para ir lá apagar o fogo, né? Já que no presidente Bolsonaro estava pegando fogo na Amazônia, os cantores fizeram uma música bonita, que estava pegando fogo, que o presidente da República, o Bolsonaro não estava dando conta lá, estava deixando crescer o fogo, e as televisões tudo dizendo que o fogo tinha aumentado, que o presidente era deslagado com fogo, né? O presidente Bolsonaro. E era para meter o pau mesmo para apagar o fogo. Agora, seu Lula entrou de novo aí, que é o pai da moralidade, está lá queimando tudo há mais de um ano. E cadê os cantores que não fazem a mesma música agora? Vamos ser justos.
Vamos ser justos, vamos ver o que pode fazer pelo Brasil. Fica só aí viajando de avião, ganhando o país de um lado para outro e o pau quebrando, né, compadre Jário? Zelinho, Zelinho. Nós estamos na Bahia aqui, graças a Deus, né? Nós choveu bastante aqui pra gente esses dias. A gente, graças a Deus aqui, a gente não faz medo assim agora não, né, Zelinho? Mas aí foi fogo propositado, viu, Zelinho? Já foram pegos os camaradas aí, nessas regiões aí. E aí a gente não vai mais falar sobre isso, já tá bom demais, já falei o que tinha de falar. Né? O país, nosso país nós não temos, a verdade tem que ser feita, tem que ser dita. É um país que, na verdade, está deixando tudo a acontecer no Brasil, uma ausência demais do poder público, virou só política o nosso país, está aí esse estado, se acabou um mês desse estado pegando fogo propositado, foram presos, e você não vê falar isso em canto nenhum, só vê porque as redes sociais mostram, a gente pode entrar no... Faça um Google aqui no YouTube, bota aí, ó, fogo sobre a Amazônia, fogo sobre 37 cidades do estado de São Paulo pegando fogo. Fale sobre o fogo propositado em São Paulo e aqui no Goiás aí. Vai aparecer lá, mas as televisões não mostram. As televisões não mostram. Por que não mostram? Não tem interesse de mostrar porque elas são amigas da onde vem o dólares, né? É um sistema que infelizmente passa por cima de qualquer coisa e tá aí essa propriedade perdendo tudo e a gente não tem jeito a dar. Ô compadre, cadê o compadre velho aí? Cadê aí? Compadre, você tá aí perto, né, compadre Jário? Jário, tu corre daí, compadre Jário é o menino de Salgadalho que tá morando aí no Goiás, sai daí, compadre Jário. Eu levo um balde de água e sai dessa boca quente aí, né? Né, compadre Mudim? Nosso país compadre, está aqui o nosso amigo Zelinho, o nosso país não tem justiça, né, compadre Zelinho? Cada um tem que se expressar o que acha, não é nada de errado dizer isso, né? É expressão, direito de expressão. É por isso que eles querem tirar as redes sociais do ar, né? E aí já está vendo aí, o negócio está pegando aí já com o Brasil. Estados Unidos já mandou uma carta para o Brasil alertando que se deixar derrubar aí a empresa de comunicação da internet, né? Que eu não posso citar nem o nome aqui da empresa, que senão o bicho pega. Se eu citar nome da empresa que tem um ministro aí que quer derrubar, já cancelou quer derrubar, e o que é que acontece? O exército não vai funcionar 100%, depende dessa empresa, não posso citar nome. A marinha depende de visualização dentro do mar, de orientação, depende dessa empresa que representa o mundo. A saúde do Brasil já está ruim, vai ficar pior. Muita cirurgia depende dessa internet para poder chegar aos casos mais graves. A Amazônia vai parar, porque a Amazônia não tem internet via torre, é por esse aplicativo. E assim por diante o pau quebra, entendeu? E aí os Estados Unidos já ameaçou o Brasil. Qual é a ameaça? Intercâmbio, de cortar as relações com o Brasil, né? E agora o dono da empresa já entregou, o ministro aí, já jogou coisa no ar aí, a coisa tá pegando. Enquanto isso o povo tá pagando preço, porque esses bonitão aí não tem nada de ruim para eles. O que é que tem de ruim para eles? Eles moram nos sítios ricos lá na beira-mar, nas ilhas das Cafares, né? Nas aeronaves, segurança, os filhos deles estudam nos Estados Unidos, lá na Alemanha, pro lado de lá. E os nossos menininhos aqui comendo fumaça, comendo berru, né? Andando em carro velho, de qualquer jeito, né? E eles não estão nem aí pro Brasil. Eles querem o dinheiro do Brasil, querem deixar nosso país, sabe como? Que o Brasil volte aos anos 40, sem internet, sem visualização de nada, ficar sobre a mão deles, que nos anos 90 a gente só sabia das coisas que passavam na televisão. A televisão mostrava o que queria e a gente acreditava no que eles mostravam. Hoje não é mais assim. Hoje aconteceu isso, a proprietária aí filmou e postou. O mundo todo está vendo isso aí. É mentira? Será que isso aí é fake news? Então por que é que eles não querem que as redes sociais estejam nativas? Isso aí é fake news? Como diz, o nome de mentira agora é fake news, né? Isso aí é mentira? Ela filmou a propriedade dela sendo queimada por fogo botado, propositado. Ela filmou e jogou nas redes sociais. Então, não é de interesse de governantes, né? Principalmente quem quer implantar no Brasil da gente aqui uma ditadura, como está em outros países aí, porque país desenvolvido, gente,
é outro grau, é outra coisa. E um Brasil como o nosso não era para estar nós vivendo essa decadência que está vivendo aí hoje, não. Mas eu já me arrinei com esse negócio. Ô, compadre Jaro, vamos cantar um cadinho para nós ficar um pouco alegre aí, compadre Jaro, deixar esse fogo para lá, compadre Jaro. O compadre Jaro está aí no Goiás, ele é aqui de Sargataia e lascou-se para lá, né, compadre Jaro? Tá pertinho vendo esse negócio aí, bora! Você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Com ele comigo, é assim que vai ser. Seria um castigo pra mim te perder. Com ele comigo, e se alguém falar, meu bem, eu não ligo. Só quero é te amar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Com ele comigo, é assim que vai ser. Seria um castigo. Eu, compadre bonito, tô gostando da vozinha de compadre Jaro. Eu tô gostando, uma vozinha brega danada. Né, Jaqueline Almeida, Kelly, tá vendo a gente aí. E eu aplaudi, ó, a musguinha brega. Infelizmente, nós estamos no mundo hoje, né, Mundinho? Mundinho tá assistindo a gente também aí, compadre Mildinho, compadre Jaime, né? O pessoal que entende um pouco de música aí, Jaqueline Almeida, Ana Almeida, tá por cá vendo a gente. Compadre Nilza Santana, Zelinho Velho, Mundinho do Lamba Rocha. Enfim, né, tem o compadre Jorge, o Arte aí de Juazeirinho vendo a gente, né, compadre Jorge, Noel aí tá vendo a gente lá, Noel, o compadre Noel tá lá na Gibó de Retirolândia vendo a gente, o compadre Lázaro tá aqui na Saguadária, né, Lázaro Gordiano tá aqui na Saguadária vendo a gente, o compadre Daguinho, né, Daguinho, perdeu uma tia, né, Daguinho, você sua tia, né, a mãe de compadre Abenizo foi embora, né, fiquei sabendo hoje, fiquei triste, né, que foi sepultada ontem, foi ontem, eu acho que sim, né, Daguinho. Aí fiquei um pouco triste, com o Marinheiro tá por cá vendo a gente aqui, com o Padre Alberto, com Nativa Barreto, Gigle, Mildinho Velho de Forró Repente, Neuzita, Geo Lima, vendo a gente, Adelídio Oliveira, Bernardo Viva Mares, Camila, com o Padre Jaro aqui, José Albino, Rony Santos aqui, Antônio Trindade, que é com o Padre Tuco, velho, tá vendo a gente aqui, Oscar Mascarenha, Ivonete Santos vendo a gente, a irmã do velho de Forró Bodó, com o Padre Ed, velho, Ed Ramos vendo a gente aqui, Otávio Sena, Zacarias tá lá Zacarias tá lá na onde Zacarias? Zacarias tá lá, deixa eu ver onde é que ele tá lá, ele falou de onde é que ele tava, meu Jesus, Maria José, Itabunas, Bahia, vendo a gente, ele é caminhoneiro, cada dia tá no lugar, com o Padre Luiz Carlos tá aí no Salgueiro, Pernambuco, é um baiano, velho, aqui de Coité, mas é caminhoneiro também, cada um dia que ele tá na cidade, ele manda o link pra gente aqui, manda um joinha aqui assistindo Coité Cultura. Otávio Sena, com o Padre Otávio aí, Otávio Vrido, tá aqui vendo a gente também, com o Padre Otávio, o telefone com o Padre Otávio é o 075-998-54-1504, né, com o Padre Otávio, o telefone para você botar aí sua porta de vidro, de alumínio, né, pode ligar aí para esse número aí que vai dar tudo certo. Valdemir Carneiro, primo a gota serena, viu, Valdemir? Primo aço. Compadre Rui Carlos vendo a gente aqui, já falei com o padre Rui Carlos, né, compadre Nilza Santana vendo a gente aí, todo mundo, Zé Cardozinho, velho da Bahia, Zé João, tem muita gente aqui nativa vendo a gente, né, Zacarias? Muito bem, bora adiantar o lado.
O bate-papo foi virado do Coscobel. O Zelinho ontem... Ô, Zelinho, não vi você lá ontem, lá no São João, né, Zelinho? Ontem foi o dia de fazer lá o comício no São João. Teve o comício de Marcelo no São João, não é isso? Foi. Foi no São João, Caruaru e São João. E teve também a carreata aqui de Val, da Val, né, do partido da coligação, entre Bandiaçu, uma carreata, até aqui o centro da cidade, né? E ontem eu fui nos dois. E fiquei lá e cá, porque eu sou repórter A4. Eu fui, né, Zelinho? Então, Zelinho, eu não vi você, você tá certo, né? Eu não fui, e mesmo bem, né, compadre? Edivaldo Araújo Cunha, Otávio mais Pedro e Maria está aqui na escuta. Aqui é outro Otávio, viu? Aqui não é o Otávio Vido, não. Isso aqui é Otávio é o netinho de compadre Dadauzinho. Dadauzinho de Jesus, né, Dadau? Pois é, compadre Dadau. Ô, compadre Pedro, compadre Maria tá lá na escuta, né? O Dadau ficou apombaiado, perto dos netinhos, assim, o cara fica apombaiado, né, compadre Dadau? Compadre Dadau. Compadre Dadau, compadre Dadau, você sabe o que é fogo aí, ó, compadre Dadau. Como é que tá nosso país, pegando fogo do mundo todo, Dadau. Tá uma desgraça, compadre Dadau, ó, compadre Dadau. Acabei de soltar essa matéria aqui, né, no Goiás. São Paulo e na Amazônia, no Pará, né? Tá essa tristeza. Fogo provocado, né? Foram pegos os desgraçados que fizeram essa tragédia, né? E aí ficou incontrolável aí, ficou um negócio sem ter jeito a dar, né? E a pobrezinha aí perdendo sua propriedade. Perdendo assim, só quando agora Deus mandar chuva, e para salvar essas fruteiras aí, já tiraram os animais daí, os gados correndo rapidão daí dentro, senão não ia dar conta, né, vai? E é assim, né? Vamos adiantar. Não é preciso você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Com ele e comigo, é assim que vai ser. Seria um castigo. Compadre velho, né, compadre velho? Se eu te perder, tomava um pitu do tempo da música brega, né, compadre Dadau? O Maneside estava dizendo assim, ela escreveu, compadre Dizedana, eu estava lá ontem, eu vi com o Manesita lá mesmo, né? Ela disse que o bambu gemeu. É assim mesmo, né, compadre Dizita? É assim mesmo, o bambu gemeu direitinho, né? A gente poderia mostrar os vídeos aqui de ambas as partes, mas é proibido por lei, né? Porque eu não tenho o terceiro vídeo, teria que ser o vídeo de Assis, o Daval e o vídeo de Marcelo, para eu ter que mostrar os três. Então, para eu não ir para penitenciário, que eu não sou doido nem nada, né, Gabriel? Vão na rede social aí, vocês vão ver os vídeos que tá rolando aí. Mas se eu tivesse um vídeo de Assis, para eu poder igualar, dar direitos, né? Direitos iguais para cada um aí, né, compadre, velho? Compadre, só Jesus pode, rapaz, mandar chuva aí para aliviar. É isso mesmo, compadre, mas Jesus está fora de boca quente. Quem botou fogo, que apague. Né? Os caras foram presos e os pobrezinhos estão lá apagando com o carro d'água, né? Mas já queimou outras propriedades aí, o Coscobel. Mas é isso mesmo, né, compadre? Vamos adiantar. Deixa esse fogo para lá, né? Deixa esse fogo para lá, que foi modo de fogo, que papai e mamãe teve 11 fios. Foi, fiarada danada, papai bonito, mamãe bonita. Né? Quem tá vendo a gente lá é o compadre Roberto Cardoso, vendo a gente também lá pelo YouTube, né? Papai tá vendo a gente pelos YouTube, mas mamãe, Roberto Cardoso tá vendo a gente pelo YouTube, Roberto Moraes tá assistindo a gente pelos YouTube, compadre Bicho Mimar tá vendo a gente pelos YouTube, eu tô vendo a descrição aqui, né? Eu tô anotando, porque eu não posso ao mesmo tempo ver aqui no Facebook, no YouTube e sinalizar aqui. Nem Coscobel aguenta, né, Jaqueline? Jaqueline da Bahia. A vantagem é boa para o Flamengo na boa da área, para ser um momento inédito. Passa que tudo. Acerte os seus Madani. Tá chegando a hora certa.
Falta bem pouquinho para daqui a A pouco. vantagem é boa para o Flamengo, passou pela ponta direita, vem Romário, de qualquer maneira, bateu para Pino marcado, vem empanzinado na frente das costas, dor de cabeça, empizinou no meio do campo, formiguinha tônica, passou lá pro Lô, que tudo, acerte o seu Madani, acerta o momento da hora, que tá chegando o momento, 45 do Sangue segundo de Jesus tem tempo, poder, bora que se embora, desmoralidade, a vantagem hein? é boa, Deus é pode ser o mais. momento de bater na boca da área, vem passando o Pinguelo, Zé Pinguelo, entupição de Orlito, Ordóia Jato, passou para da área, Pirão marcado, vem empanzinado, vai na folha do PCP, no momento que chegou no momento e vai chegar agora, pode ser que dê certo, mas não vai dar certo, bateu na área, não tá dando certo os gols aqui, não sai gol hoje não, viu, Jaime? Tá tudo doido hoje com esse fogo aqui, pegou fogo, o negócio tá meio desganchado, né, compadre? Eu nunca pensei que iria encontrar o amor da minha vida aqui na bagaceira, mas eu encontrei alguém pra ficar, e além de linda ela é vaqueira. A gente se ama, mas não tem besteira, nossa praia não tem mar, mas tem areia, e agora pra correr tem a batisteira, vaqueira amada porra, minha dupla perfeita. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só tá eu e você, eu e você, eu e você. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só tá eu e você, eu e você, eu e você. Vai também pra compadre Miranda, tá vendo a gente aí, assim Miranda. Eu nunca pensei que iria encontrar o amor de minha vida aqui na bagaceira, mas eu encontrei alguém pra ficar, e além de linda ela é vaqueira. A gente se ama, mas não tem besteira, nossa praia não tem mar, mas tem areia, e agora pra correr tem um batisteira, vaqueira amada porra, minha dupla perfeita. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só tá eu e você, eu e você, eu e você. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só tá... Olha, tô retado, tô virando uma desgraça. Foi o quê, rapaz? Que você tá rinado assim? Olha, tô retado, tô virando uma desgraça. Olha o nome, que hoje é segunda-feira, é dia de fecha a boca. Boca da sulapa. Tô retado, tô virando uma porra. Eu Olha, quero saber quem é por isso que eu falo com o Padre Jaime direto, que tem de botar prisão nesses caras da boca suja, assim, o cuidado. corno, um filho da puta, filho de uma égua. Quem ele mexeu, rapaz, que você tá assim, todo apirriado, Parabeto. Que botou aí meu nome, dizendo que eu pareço o filho de um caxinguelê. Filho do caxinguelê que parece é tu, corno. Filho de uma égua, filho da puta. Eu sei onde é que tu mora. Eu vou na tua casa, eu vou te caçar. Eu vou te passar essa faca no tua cima, filha da puta. Ai, tuberculoso. Ai, tuberculoso. Maconheiro descarado. Vamos, água, porra. Por que, rapaz, tu tá xingando o pobrezinho assim, filho de Deus? Tu é meu primo, Primo de quem? Volta! Você é maconheiro, Leilson! Agora volta e diga que você não é maconheiro! Virgem Nossa Senhora do Céu, que o negócio tá ficando... Também quer liberar a maconha, não tem problema nenhum não, né, Parabeto? Não tem nada a ver não. Cadê, rapaz? Cadê os meninos aqui a perversidade que o pessoal faz na rua com as pessoas descontraídas? God have mercy upon us. Vai morrer, gente.
God have mercy upon us. Que foi isso aí, filho de Deus? Que foi isso aí? De onde veio essa terra? Vai embora, deixa pra lá. Aí não vai descobrir, não. Você. Vai de família, né? Bagaci! O que foi, rapaz? Quer trabalhar de servente pra mim hoje? Nossa Senhora me defenda. Eu te indico um bom servente. Quem? Zé Ramalho. Por quê? Ele construiu a escola, o prédio, a igreja e o padre disse amém. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Devassinho não quer saber de negócio disso, não, né? Devassinho quer saber de conversa de tábua. Zé Ramalho disse que lá não deu entrar. Que tem um cara aqui que descobre também o cara quando tá comendo chifre. Ô meu descobridor de chifrudo. Ele descobriu, é o galo que ele tem aí, né? Ô meu descobridor de chifrudo. Se é Edmilson, tá levando um chifre. Pra quem é Edmilson que você tá falando, cuidado, que ele é meu amigo, vou contar pra ele. Ô meu descobridor de chifrudo. Se é Edmilson, tá levando um chifre da mulher. Só levanta e canta aí, baixo, vai. Eita, desgraceira, rapaz. Ô Edmilson. Posso fazer nada, será descobridor de chifre. Edmilson, não pode fazer nada, Edmilson. O galo levantou e disse que tá... Embaixo, vai. Eita, desgraceira, rapaz. Ô Edmilson. Se a gente fica longe um do outro, vai te dar tanta saudade, feito quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo, se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento, para não correr perigo. Se essa dor doer em mim, a metade é sua. Eu e você por aí outra vez. Eu e você, nosso amor. Não vou deixar você sair de mim. Não vou deixar você sair assim da minha vida. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6 e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobre, mas contente, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Eita, aí essa música que está sendo cantada por Zezo, mas foi lançada naquela década de 70, 65, 70, 60. Esqueci o nome dele agora aqui, né, rapaz? Um grande sertanejo, né, que cantava a música de Ouro Fino, né, rapaz? Sérgio Reis estourou aí com essa música aí, né, e ficou na saudade aí, né, compadre? Que é assim mesmo, né, compadre, velho? Isso machuca demais, porque foi baseado numa realidade. Compositor viaja muito nessa coisa aí. Eu tô com esse gado aí, compadre, para vender. Não acho comprador, porque eu só não tenho os documentos, né? Que eu quero comprar e eu não quero dar nota de vendedor dos registros desse gado, porque eu não tenho a origem de se esse gado nasceu de um boi macho ou de uma vaca fêmea, entendeu? Aí eles querem porque querem o registro, eu não tenho, eu quero vender aleatório aí, né?
dou o endereço, recebo o dinheiro e mando eles pegar lá na roça, na fazenda Ventania, e não acho comprador. Não sei que negócio é esse não, viu, pai? Pai, sou um menino triste, tenho sofrido tanto nessa ausência sua. Pai, vejo mamãe chorando ao se deitar de saudade sua. Essa música é a música de Nil Santana e Jefferson Filho, né, da minha autoria lá nos anos 2000, os anos 99, não, 98, 97, né, quando aí eu lancei um CD aí com Jefferson Filho, Nil Santana e Jefferson Filho, foi grande sucesso naquele tempo, né, nós Ave Maria, parecia Michael Jackson. E aí Jefferson Filho cantava e nós empolgaiava com essa música. Pai, sou um menino triste, tenho sofrido tanto nessa ausência sua. Pai, vejo mamãe chorando ao se deitar de saudade sua. Pai, eu tenho certeza que o nosso sofrimento, a culpa foi sua. A sua consciência pesa, você nos deixou pelo amor de rua. A sua consciência pesa, você nos deixou pelo amor de rua. Filho, quero seu perdão, esse meu coração, ele não foi humano. Eu pensei que esse novo amor ia me dar conforto, foi esse o meu engano. Filho, sinto falta dela, peça perdão pra ela, que eu quero voltar. Essa chance é minha e sua, eu não quero mais esse amor de rua. Eu quero voltar pra casa, eu não quero ser mais homem de rua. Pai, se nós te aceitar e você repetir tudo que você fez. Filho, acredita em mim, eu já paguei o preço, o mal que eu causei. Pai, vamos te dar uma chance, você assumiu que a culpa foi sua. Filho, eu vou voltar pra casa, eu não quero mais esse amor de rua. A sua consciência pesa, você nos deixou pelo amor de rua. Eu quero voltar pra casa, eu não quero mais esse amor de rua. A sua consciência pesa, você nos deixou pelo amor de rua. Nil Santana E Jefferson Filho. Filho, quero seu perdão, esse meu coração, ele não foi humano. Eu pensei que esse novo amor ia me dar conforto, foi esse o meu engano. Filho, eu sinto falta dela, peça perdão pra ela, que eu quero voltar. Essa chance é minha e sua, eu não quero mais esse amor de rua. A sua consciência pesa, você nos deixou pelo amor de rua. Filho, eu vou voltar pra casa, eu não quero mais ser homem de rua. Sua consciência pesa, você nos deixou. Ele é o amor de rua. É, né, compadre, velho? Compadre Desita, tá gostando, compadre Alberto? É, compadre, só que hoje não tem mais garoto, não. Ele aqui cantando. Moisés, filho. Sou apenas seu amigo lindo. Te louvarei.
Jéssica, aprumada aí, né? Quem é essa aqui? Deixa eu ver. Não sei porquê nos deixou e foi morar na rua. Vejo mamãe chorando de saudade sua. Estamos sozinhos, sem teu carinho, essa casa ainda é sua. Sem teu carinho, essa casa ainda é sua. Filho, você ainda é criança pra me entender. Tenho vontade louca de morar com vocês nas ruas. Tudo é solidão. O que sua mãe me fez não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão. Pai, ouvindo seu clamor, me invade um vazio. Perco as esperanças de um dia estamos unidos. O que mamãe te fez está tão abatido. Volta pra casa, meu pai querido. Não posso voltar, meu coração tá ferido. Não posso voltar, porque fui traído. Volta pra casa, meu pai querido. Volta pra casa, meu pai querido. E não posso voltar. Meu coração tá... Musa da nossa, mais uma das musas, né, Manilzito? Que nós fez sucesso naquele tempo também, né? A região todinha nós cuidava, né? Agora aqui já é... É outro filho aqui, né, Manilzita? Tudo aqui. Aí foi a semana passada lá em Nova Fá. O que eu vejo de pé no chão é o baile como uma colina, sorriso na boca da menina, sorriso dentro do coração. Eu falo que a casa São João, o dom de São Pedro São José, carinho, amor e um café, levou minha vida ligada, uma querida que não ajudar, uma queixada e mulher. Agora, compadre Regis, eu com o Manilzito e com o compadre Jaime, eu tô bonito ainda, né? 20 anos, 60 meses aí, de um vídeo pro outro, ainda tô bonito. Graças a Deus. O que eu vejo de perto do chão é o gato comendo na colina, sorriso na boca da menina, o segredo que teve coração. Eu falo a festa do São João, Santo Antônio, São Pedro e São José, carinho, amor e muita fé, eu levo minha vida ligada. Bola ferrada, cabaré, segura a piscina aí. É o Rio. Com o pai Jaime aí, para não deixar quieto, né, com o pai Jaime? Os netos de papai e as netas. Tininho, eu quero dançar uma música, pra eu cantar uma música aí, pra jovem dançar. Eu cheguei, que música eu vou pegar pra vocês dizer aí? Capitão de Areia. Vamos, aí pegamos o fundo lá da goiabeira. O fundo da goiabeira, lá do fundo da goiabeira, botei eles lá pra dançar. Neto de meu pai. Na putaria. O que eles querem aí, compadre? Na putaria. Com as malvadinhas.
é que sofre com novinha do meu lado. Agora quem vai de fumada e bibi na mão. Depois que eu fico solteiro eu não volto mais não. Condenado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia, condenado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia, condenado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Abandonado na putaria, a minha ex largou com a Malvadias. Do Porto lá, tô confortável, como é que sofre com novinha do meu lado. Do Porto lá, tô confortável, como é que sofre com novinha do meu lado. Agora com Jerry, Luada e bibi na mão. Depois que eu fico solteiro eu não volto mais não. Na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia, na Bahia, capitão. Aí é o velho do forró bodó na casa da mandioca. Eu caço assuado pra todo o Brasil. Alô moçada, tô chegando aqui agora. Eu sou velho de forró bodó com a banda Caçoar. Já tô suado desde o amanhecer do dia. Chego trazendo alegria que vai lhe contagiar. Eu quero ver todo esse povo dançando e os colegas gritando, vai botar pra derreter. Mas o culpado sou eu que vivo bebendo, minha barriga crescendo, eu vou parar de beber. Mas o culpado é eu que vivo bebendo, minha barriga crescendo, eu vou parar de beber. Tô enfim e apaixonado, sem futuro e sem passado. Tô vivendo por viver, tem monte me querendo, mas eu quero é você. Tô bebido e apaixonado, sem futuro e sem passado. Tô vivendo por viver, tem monte me querendo, mas eu quero é você. Ei, compadre Júlio do Mar, ó o velho chegando aí com o caço assuado. E pra mal de contratar, você liga certinho, velho, 9179-9402. Eita, o velho do forró bodó, leve minha cunhada, fique detida. É, compadre Jaime gosta da cunhada do rei lá, né? É, eu vou estar no dia 14 lá na cidade de São Domingo, né? Na cavalgada, vou estar com som, vou tocar lá e o velho vai estar apresentando a cultura lá. Nil Santana, o velho do forró bodó, o compadre Mildinho vai também chegar no último horário para se apresentar lá também na parte cultural, né, compadre Mildinho? Dia 14, dia 22 vamos estar aqui no Santana, em Valente, Santana no Valente. Lá também o velho vai apresentar e eu vou tocar lá uma cavalgada também, outra cavalgada. É, o velho vai apresentar lá e eu vou estar tocando, fazendo um forró, mas o velho junto e misturado, ganhando um realzinho, né, compadre? É muito bem, compadre. É isso aí, compadre. É entrando sem avisar nada, que negócio é esse aí? As mamães não se maltratam, a mamãe merece carinho. Tem muitas mamães que sofrem pra cuidar dos seus filhinhos. Tem uns que não reconhecem, depois que eles crescem, deixa a mãe e o pai sozinho. Eu vou fechar o coitado
Coitecultura hoje aqui, né, compadre Pedro? Eu vou fechar aqui, compadre Pedro aí do Alto Bonito, vendo a gente aí, compadre Zacarias, compadre Nicedana. Eu tenho aqui um sambinha lá no São Pedro, né, em São Domingo, né, com vocês dois aí, né, compadre velho, cuidado do seu domingo, né, compadre? Compadre Zacarias dessa região aí, né, compadre Zacarias? Dali pro Cuscobeu é perto, né, compadre? Descambou depois do São Pedro ali para um lado ou outro, para chegar perto do Cuscobeu, abaixo da Ribaasa, né? Compadre Pedro, compadre Zacarias tá doido para ver né? Mas tá longe, tá em Ilhéus agora, compadre. Daí de Ilhéus pro resto da passagem do estado, tá muito longe não, né? Mas um dia, quem sabe, né, compadre velho? Você não vai ver a gente aí juntinho, misturado, a vida e assim mesmo, né? Bora fechar com a Coitecultura? Vamos fechar com a Coitecultura. 7 horas e que horas aí? Deixa eu ver o meu relógio aqui. O relógio da parede tá errado. Deixa eu ver que hora é essa. Hora certa. 7 horas. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Falta bem pouquinho pra eu cascar fora. Não quero saber de conversa furada. Santo Antônio de São Domingo, né, compadre Jaime? Vai com Deus, irmão. Eu homem de Nazaré. Vou fechar aqui com Nicanor, Neguinho Nicanor. Lá da Capela do Alto Alegre, nossos amigos da cultura também, vão fechar aqui o Coitecultura. E Gavião, o que é que tem o Gavião, compadre? A cidade de Gavião, a gente tocou um bocado no Gavião também, não foi, compadre? Foi. Zelinho, ô Zelinho. Zelinho também gosta de um sambinha, Zelinho não é muito de abandonar o samba, não, né? Só que Zelinho é um cabo de igreja, assim, né? Ó, o relógio um aço. Zelinho gosta do mundo moderno também. Zelinho não é besta, não, né, Zelinho? Zelinho, Diogo Paninho, se não fosse um homem crente, vou falar a verdade, eu estava no mundo da cachaçada, eu estava no meio das menininhas, Zelinho, eu estava, mas tenho 35 anos que eu sirvo a Jesus, eu não vou entrar nessa não, para eu não perder minha salvação. Zelinho, não, é isso mesmo, eu gosto de ver a pegada. Zelinho, toma juízo. Oxe, aí ele gosta assim. A bicha é só um milho. Boa, pão. Nil Santana. A bicha é boa toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Eita que mulher boa, a bicha é boa toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Essa mulher é boa, ela sabe sambar, vem devagarinho, a mão no joelhinho, passa a raba no chão, ela dança sapatinho, fazendo delirar, e os homens olhando, querendo infartar. A bicha é boa toda. Essa mulher é boa, a bicha é boa. Pense uma mulher brumada. Pense uma mulher aprumada. A bicha é boa toda, foi boa de mulher boa, Zelinho. Que Sansão se lascou-se, Adão, né? Davi, esse pessoal das igrejas aí, do que andava mais Jesus no tempo de Deus lá, hoje, viu? Foi a mulher que lascou-se, é melhor retirar os olhos desses furuncos, né, compadre, velho? Jefferson Almeida chegou por cá, né, Zelinho? Compadre, cadê aqui, rapaz? Para Zacarias, que a roça fica lá do lado de lá, né, Zacarias? Ah, sim, compadre Zacarias, agora entendeu do Gavião, né? Zacarias, fique na sua que ninguém lhe mexe. Já dizia vovô, né? Fique na sua, ninguém mexe, que eu não tenho medo de nada, né? Não tenho medo de nada. É dois, né? A verdade é essa. Eu também não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo. Eu também não tenho medo de nada. A verdade é essa. Eu boto pra lascar. Eu não tenho medo de nada. E você não tem medo e eu tenho, rapaz. Você vem a verdade é essa. Com pataquada pra cá. Você é um menino direito. Direito um aço, eu bebo pitu a hora que dá certo, rapaz. Um menino educado, de família direita. A sua mãe, a mãe. Epa, tire mamãe de boca quente, viu? Exemplar, católica. Católica o quê? Mamãe não nem igreja vai, rapaz. E você fica numa molequeira dessa aí, rapaz? Sim, rapaz. O que é que tem? Cara de bicho, é? Mulher igual, comadre, sai de boca quente, viu? Viu? Fazendo sua O que eu tô falando aqui? Vocês vêm pra cá com o seu moído, entendeu? Você fica com o seu moído aí, brigando com o pessoal nas redes sociais e vem culpando aqui o Coitecultura disso. Não vá nessa não, viu? Não vai nessa não que você vai perder seu tempo com isso. Você sabe que não é assim também não, rapaz. Que negócio é esse, rapaz? Olha
tô retado, tô virando na desgraça. Aí, com você. Tô retado, tô virando na porra. Eu quero saber quem foi o corno, Aí, o filho da puta, o filho de uma égua, que botou aí meu nome, dizendo que eu pareço o filho de um caxinguelê. Aí, como é que você não tem medo? Você disse que você tem filho coisado aí, todo meio coisado, rapaz. O menino educado, de família direita, a sua mãe é a mãe exemplar, católica, e você fica numa molequeira dessa aí, rapaz. Não sou com cara de bicho, é? Viu? Fazendo sua sacanagem. Respeitar. O que foi? Tu é filho de família direita e de honestidade. Não é filho de vagabunda, não. Tá a mãe aqui pra resolver esse problema. Que eu vou levar pra juíza. Deixa a vida dele. Eu sou mãe estando doente. Minha pressão alta. Vem na hora de eu morrer por causa dessas misérias. Vai botar retrato teu, desgraçado. A velha tá retada. Se amanhã tiver qualquer coisa que for pro médico, a responsabilidade é sua, viu? É sua, eu não tenho nada a ver. Ô, meu Jesus do céu, não é difícil, né, compadre? Bora deixar pra lá, né, Zelinho? Vamos deixar pra lá. Bora fechar. Coité Cultura aí, gente boa. Todos vocês, obrigado pela audiência. O programa hoje foi bom, o programa hoje foi interativo. A gente começou com fogo, terminou com chuva, com água e com música, com isso, vagueira. É assim que é a vida, né, Zelinho, velho? É, compadre, já obrigado aí, Jefferson Almeida, que chega por cá, para Zacarias, todo mundo. Zelinho, obrigado pela audiência aí, né, Zelinho? Compadre velho aqui, compadre Zito, compadre Alberto, a galera todinha aqui que tá armando a gente desde cedo aí, o Zacarias tá lá no Ilhéus agora, compadre Neuza Santana, Zacarias Carneiro, compadre Tuco aí, compadre Nezito e Rafalei aqui, tanta gente boa que tá com a gente, compadre Mildinho, Mundinho do Lamba Rocha, já falei com o compadre Alberto aqui, compadre Jaqueline Almeida vendo a gente aí, Ana Almeida, não dá pra eu ver mais não, já tá no horário já esgotado, ok, né, Zelinho, obrigado, vamos fechar aqui com Neguinho e Nicanor, lá de Capela do Alto Alegre, que a gente tamo aí junto e misturado. As mamães não se maltratam, a mamãe merece carinho. Tem muitas mamães que sofrem pra cuidar dos seus filhinhos. Tem uns que não reconhecem, depois que eles crescem, deixa a mãe e o pai sozinho. Eu perdi minha mãezinha e fiquei na solidão, e alguém também perdeu, é triste a separação. Eu falo e sinto saudade, quem ama a mãe de verdade, dela não se esquece não. Vou lhe dar uma explicação, você vai compreender. Filho que tem pai e mãe, nunca falta o que comer. Os que vivem abandonado, não tem ninguém do seu lado, na vida não tem prazer. Desejo felicidade pra todas as mamães que tem por esse Brasil inteiro, em outros países também. Ela não tem falsidade, quem é amor de verdade no coração de mãe.